Olá, mais uma quinta-feira, um encontro fraternal. Que delícia entrar nessa sala com toda essa alegria, esse entusiasmo que vai aquecendo o nosso coração. Já é um passe, já é a luz divina que vem até nós, que possamos estar com esse coração aberto para receber. E é tão bacana cada um que adentra nessa sala, trazendo a sua energia, contribuindo para que circule a paz. É uma delícia esse momento. E saber também que nós vamos receber orientações, reflexões, vamos conversar sobre espíritos luminosos, espíritos que se dedicam todo instante ao bem-estar de todos. E que nós possamos também contribuir, que cada pensamento bom, cada pensamento positivo, nós ajudamos a atmosfera fluídica do bem reinar, principalmente no nosso planeta. Então, é com muita alegria, cada rostinho que chega, né? A Heloísa Pires aqui conosco, e Cléia Vidal, cada um de vocês, Ana Sueli, Luiz Gustavo, Lucia, Alice, Maria Elisa, Chicarino, Jussiene, Juliana, Silvia, tem muitas pessoas aqui na sala, que alegria, né? E estamos todos sendo iluminados. E vamos fazer a nossa prece, rogando a nosso Deus querido, maravilhoso, que nos mostra tanto caminho do bem, nos dá amparo, nos traz tantas pessoas, tantos espíritos bons para perto de nós, encarnados e desencarnados, e dizendo assim: prossiga a vida, lá na frente, a felicidade. Mas nesse instante você pode sentir um pouquinho dessa felicidade. E hoje vamos conversar com Heloísa Pires, uma grande amada, amiga, trabalhadora do bem. Vai trazer para nós momentos inesquecíveis, os causos de teu pai Herculano Pires e Chico Xavier. Ela vai ter que escolher, porque é inúmeras, são variados momentos, e que traga para ela também boas vibrações, boas recordações. E atrás desses dois grandes vultos, temos tantos outros, tantos outros. Então, essa noite é uma noite muito iluminada. Obrigada, meu Pai, por essa oportunidade. Obrigada pela união de todos aqui, em nome do bem, em nome de Jesus. Que assim seja. Carmen Albolato entrando na sala. Olha só. Mas ela é tímida, não sei se ela vai falar uma boa noite para nós. Carmen Albolato, dê uma boa noite, se você estiver nos escutando. Ela é tímida, viu, Heloísa? A Heloísa vai querer te ver. Fala uma boa noite. Olá, Carmen. Deixa eu ver. Boa noite. Ela vai bagunçando, eu fico tímida. Abre o microfone, Carmen. Sempre esqueço. Ah lá, abriu. Fala aí, Carmen. Abri. Tudo bem? Oi, Heloísa. Apareceu. Ô, Carmen, que alegria. Carmen, você consegue abrir a câmera para a Heloísa poder te ver? Bobagem. Essa é Carmen, gente. Essa é a Carmen que dizia assim, melhor não mexer. essa é a Carmen que dizia para nós assim: junte-se aos bons, que serás uns dele. Mas eu estou aqui. Nós estamos aqui. Olha, muito lindo. Apareceu na frente da Maria Elisa, apareceu aí na telinha uma foto, né? Tem uma foto desse tamanhozinho, bem pequitinha. Não. Olha. Tá vendo? As amigas da Heloísa vieram aqui. Olha que bom, que alegria. Tá vendo, Heloísa? Ai, fico feliz. Saudades de um tempo também lindo, lindo, que eu corria. Uma delícia, né, amigos. Foi muito bom. Essa encarnação, olha, eu agradeço todo dia a Deus. E Deus continua caprichando, por favor.
Não é porque agradeceu que é para parar. Ainda Então vamos... O Então vamos Divaldo, lá. o querido Divaldo, está com 97 anos, sarou do câncer, olha que coisa linda. Mas eu falei, não, tanto eu não quero, para não dar, não quero precisar de cuidadora, dar trabalho para os outros, não. Só mais Heloísa, o 5 Cirilo, anos, tá Cirilo bom. também está na sala, ele não falou nem boa noite para você. Fala aí bem, boa noite para Heloísa, que ela está no Ô, celular. Cirilo, ia reclamar da sua falta, mas falei, ele deve estar lá comandando. Estava tomando conta das netas, agora já me livrei delas, já estou aqui. Cirilico. Ô, Carmen, Oi. olha, Carmen, caso você espirre, eu diria o que uma amiga querida sempre me disse: Deus te incline para o bem, porque para o mar já tem tendência. Você conhece essa pessoa, Carmen? Há muito tempo. A Carmen é a grande filósofa, gente, vocês já perceberam, né? Essa ideia filosófica, quem é? É a Carmen. A Carmen, ela tem essas tiradas de frase foi você. dele. Pode delícia. escrever para não esquecer. Que delícia, né, gente? Vamos conversar um pouquinho, continuar a nossa conversa. E hoje nós vamos conversar, falar de Herculano Pires, falar do Pai e do Chico é presente de Jesus. Não sei qual dos dois é mais lindo, mais querido no meu coração. Meu pai um pouquinho mais, porque ele me recebeu como filha. Que coisa linda. Eu e mais 3 irmãos, 2 mulheres e um homem. Heloísa, eu estava pensando aqui, né? O Herculano e o Chico desencarnaram com questões do coração, física, né? Com as questões do coração. Kardec também, não é? Eu digo sempre que o pai não gostava diziam, e o Risini pôs no livro Herculano Apóstolo de Kardec, que o pai era a reencarnação de Alexandre Herculano. Ele falou, filha, não é isso, nós formamos grupos, e às vezes um vai e lembra os outros. Por exemplo, ele disse, eu tenho muita afinidade com Leon Denis, mas ele era muito humilde. Leon é muito maior que eu, mas é um dos meus inspiradores. Eu achei isso tão lindo e perfeito, porque essa história, fulano foi ciclano, né? Precisa uma prova científica, senão a gente vai ficando fanático, né? Então, são grupos que se protegem, ninguém sabe quem é maior, quem é menor, e não interessa. E trabalham unidos, aí eu acho bonito. E Chico é um grande amigo do pai, ele chegava em São Paulo, ele ficava com a Nene e o seu Galves. Irmãos, os 3 se adoram, as crianças, o Francisquinho e a Rose também adoravam. Era uma família, o Chico. E no centro que a Nena dirige até hoje, com 96 ou 97 anos, nesse centro tem um quarto, igualzinho ao que havia na casa da Nena para o Chico Xavier, porque era no quarto que ela guardava os ternos dele. Tão humilde que ele ganhava os ternos, não se julgava com direito de usá-los, só junto àqueles que haviam dado o presente. E outros presentes ele devolvia. E Chico é demais, nunca pegou um tostão pelos livros escritos. Trabalhava até se aposentar, e daquele ordenado pequeno ele arrumava envelopinhos e punha para quem precisava. E foi Emmanuel quem disse, está no livro de Nena Galves, são 2, para sempre Chico, e parece que outro é Chico, uma luz em nossas vidas. E Emmanuel, a Nena colocou lá, Emmanuel dizia, Herculano é o método que melhor mediu Kardec. Concordo inteiramente, pela humildade, pela ligação com esses espíritos maravilhosos, e ele sempre disse, eu não sei nada, se não fosse espiritualidade me ajudar, eu ficaria em dificuldade. Sempre foi caridoso,
não vou falar o nome de uma médium que ela não fez por mal. Qualquer um pode, às vezes, se confundir. Ela foi falar sobre o pai e disse, pena que ele nunca fez caridade. Aí eu não aguentei. Eu levantei a mão, falei, já jovem, ele em Avaré, onde ele nasceu e morava, já jovem, ele conseguiu, com a ajuda dos políticos da cidade, criar um posto de puericultura para ajudar os bebês. Criou também, ele era adolescente, criou também o Natal dos que necessitavam. Todo mundo participava, ganhava presente. A vida toda ele se preocupou. E outra coisa que eu acho bonito no pai, se não fosse assim eu não comentaria, é que é verdade. Ele tratava todos os indivíduos da mesma forma. O grande amigo dele era o barbeiro. Ele dedicava o livro para o barbeiro, conversavam sobre o livro do pai. A moça que veio porque a família expulsou, o pai tinha morrido, a mãe morreu, mandaram ela sair de casa. E ela veio com a malinha e começou a trabalhar com minha mãe, virou família. Maria, que ela receba nosso abraço. O pai descia, chamava de filha, tomava café com ela, conversavam como pai e filha, como dois amigos. Eu, na época, achava comum. Aí vinha alguém entregar um móvel, se ele estava lá embaixo, ele conversava, ria, brincava. Ou seja, o que nós tivemos que aprender com o passar do tempo, nenhum é maior que o outro. Só vence o mais aquele que realmente ama como Jesus amou, e poucos conseguem. Aquele que sabe que branco, preto, inteligente, com problemas intelectuais, somos todos iguais. E era assim também que Francisco Cândido Xavier pensava. Então, quando ele se reunia, ele amava minha mãe, que também... Parece que eu estou inventando. Do lado de lá, vocês vão ver. Tanto que meu pai tinha um sonho, fazer a faculdade, a universidade. Mas o pai dele desencarnou, o pai dele tinha uma gráfica, não era farmacêutico. Quem deu a informação, e a avó Bonina tocava piano, era pianista. O pai tinha uma gráfica. Quando o pai desencarnou, o meu pai assumiu o lugar do pai que partira. E a tia Piquitite, tia Lourdes, já no plano espiritual, mas a filha da tia Piquitita, muito ligada à família, está lá em Avaré, e ela diz sempre, nossa, o meu pai foi o pai Elias, mas o pai de todas nós aqui da família foi o seu pai, o Herculano. Porque realmente ele assumiu o lugar do pai dele, escrevia, publicou poesias ainda adolescente, recebeu o respeito de Mário Graciotti, que pediu para ele livros para colocar no clube dos livros, mas tinha um sonho, fazer a faculdade. E um dia ele chegou para minha mãe e falou, Bigi, agora eu poderia fazer a faculdade, mas eu teria que largar um emprego, que ele trabalhava em 2 períodos no Diário Associado, era crítico literário e também pelos Diários Associados foi ser crítico na Câmara. Não sei como ele escreveu tantos livros, é um gênio. E ele falou para minha mãe, eu gostaria, mas agora ainda não dá, né? Ela disse, dá sim. O que é isso? Eu estou aqui. Ela não trabalhava fora, mas em casa era uma... moravam conosco, meu avô, quando ficou viúvo, meus pais convidaram, porque tinha tio Chico, tio Antônio, tio João, os jovens, os adolescentes, filho do meu pai. Amélia, Maria e a tia Má, também adolescentes, filha do meu pai. Então, foi todo mundo em casa, era uma delícia, era um hotel. Um quarto dos homens, um quarto das mulheres, um quarto do casal. E minha mãe e meu pai, coisa que eu nunca fiz e não consigo, eu durmo no nariz do atendido. Eles passavam a noite consolando pais que perderam filhos,
crianças que haviam perdido mãe. Eu falei, ai, mãe, pai, isso desculpem, eu não consigo fazer. Porque eu acho que a hora de dormir é de dormir, não tenho. E os dois, depois que o pai se aposentou, faziam isso também com muita alegria. Quando eu interage, vamos falar. Pergunta aí. Não, Heloísa, aqui tem na sala, tem pessoas aqui que não são espírita, né? Então, eu queria falar um pouquinho do Herculano Pires, não é? Nossa, quanta profissão esse homem teve. Você me ajuda a contar aí quais são as profissões, não é? Ele era muito... Eu digo que o pai devia ser gênio, se fosse, porque os livros dele são 87 ou 90. Eu vou ler, eu fico boba. Um diferente do outro. Ele pega o assunto e disseca o assunto. Mas tem assuntos dos quais, nessa encarnação, ele não participou, mas participou nas outras. Então, eu acho incrível ser a serenidade. A serenidade veste do céu, mas nós precisamos ter as sementes em nosso coração e regá-las para que ela possa nos atingir. É lindo. Sobre a mulher, ele fala com tanta elegância sobre Madalena, que havia, dizem, não sabemos, tido uma vida diferente, uma vida de namoradeira. Não gosto de falar aquele nome forte, não há necessidade, porque tantas o são e ninguém sabe. E porque talvez tenhamos sido, numa encarnação longínqua, até perto, por necessidades várias. Ele escreve com uma doçura sobre Madalena, entendendo perfeitamente todo o trabalho, se é que ela era assim, que ela passou, o obsessor foi afastado, ela ficou discípula de Jesus. E ele adorava Jesus pelo respeito que ele dedicou às mulheres. Realmente, naquela época, foi incrível. Entre nós judeus, eu acho que eu estava lá, mas não era ainda fazendo coisa certa, eu estava lá batendo palmas para Barrabás, mas tudo bem, já passou. Mas ele respeitava as mulheres, e Jesus foi o primeiro homem que disse: Marta e Maria são iguais. E quando Marta foi reclamar de Maria, ele diz: ela está fazendo aqui a melhor parte, a que não lhe será tirada. E continuou como discípula de Jesus. Que espírito Jesus é, que luz, que compreensão. E o pai amava Jesus. Ele escreve Espiritismo e Bíblia nesse assunto, escreve Revisão do Cristianismo, sempre um hino de amor a Jesus, a capacidade de Jesus consolar, alegrar. Então, eu acho incrível. E como pai, deixa eu só contar e vamos interagir. Como pai, eu falei um dia, pai, aqui na rua, todos adoravam o pai. Uma vez por mês, quando ele podia, ele fazia, mas sempre uma vez por mês ele podia. Convidava os vizinhos para fazer uma noite de poesia, não falava em espiritismo falando. Todos se tornaram espíritas, sabe? Dona Elvira, Dona Rosa, seu Armando, que era só negociante, ele passou a padaria dele para o gerente e foi ser orientador na FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Sem falar de espiritismo, mas eram poesias delicadas que falavam noutra vida. Então, tem coisas que eu fico admirada. Aí eu fui falar, pai, por que fulano castiga a filha, bate na filha, bate no filho? Ciclano também, você nunca fez isso? Ele falou, vou te contar um segredo, não conta para ninguém. Deus escolheu as 4 melhores crianças que estavam no mundo espiritual e mandou para mim. Olha, isso me acompanhou durante anos e até agora eu gosto de lembrar, porque realmente nós fazíamos o evangelho no lar, nós participávamos das reuniões, nós fomos crianças muito boazinhas. Meu irmão, Herculaninho,
é um príncipe. Nunca nos magoou, nunca brigou. Aliás, aquele hotel com tanto adolescente era de alegria. Mas aí eu descobri o segredo. Quando as mulheres têm mais hormônios, né, discutem mais, começava uma discussão maior, minha mãe chegava com o evangelho na mão. Vamos fazer o evangelho. Há perturbação nesta casa. Mãe, mas amanhã é o dia. Mas hoje tem alguém precisando. Vamos lá. Então nós aprendemos, olha, não vamos discutir para não ter que fazer muito evangelho. Naquela época a gente não entendia a importância. Hoje, toda manhã eu leio um trecho do evangelho e agradeço a todos que nos ajudam. Mas, quer dizer, coisas inesquecíveis. E o Chico, quando íamos lá na Casa da Prece, aquela humildade, sentadinho, cada um falava um pouquinho, e ele até se encolhia quando ele tinha que falar, como que pedindo desculpas, porque ele dizia, eu sou a pulga no leão. Ai, quando ele vinha visitar meus pais, de vez em quando surgia aquele perfume maravilhoso espiritual. Ele saía encolhidinho, ia se esconder na cozinha, fingia que ia tomar café, tinha sempre uma garrafa térmica, porque ele não queria que, imagina se não íamos saber, que ele era o causador, com o plano espiritual, daquele perfume maravilhoso. E outra coisa, na casa do Chico, na Casa da Prece, tinha aquele menino que o Valdo Vieira levou e foi criado por eles, e era amicíssimo do Chico Xavier, Eurípides, e ele controlava a entrada. Muitas vezes ele era um pouco errado, mas ele era muito certo em não deixar entrar todo mundo, em retirar quem estava amolando o Chico. Então ele também... Eu tenho um carinho por ele, porque também cumpriu o papel dele. E Chico foi o colosso que vinha para falar, colocava um terninho elegante, chegava em casa da Nena, colocava os terninhos velhos. Mas que indivíduo que não queria magoar, não queria aparecer, que espírito luz maravilhoso. Quando eu for para o lado de lá, não tenho pressa, já posso ir durante o sono, não precisam me levar de vez. Calma, muita calma nessa hora. Mas eu quero ver, se puder, quero conversar com meu amigo Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. E você esteve muitas vezes com seu pai lá, Heloísa? Ou o Chico que vinha para a tua casa? Mas o Chico que vinha na casa do meu pai. E mesmo assim, eu não fui em todas as vezes que ele vinha, porque eu tinha 5 crianças pequenas. E o marido era um pouco difícil muito. Então, eu não queria criar... É ótimo. Então, eu não queria criar barulho perto das crianças. Queria que elas crescessem num ambiente de paz como eu havia crescido. Então, eu evitava. Tudo que pudesse contrariar, eu evitava. Mas hoje eu falei, não, eu devia ter discutido um pouco e ido, mas talvez as crianças não seriam tão felizes. Tudo está certo, já passou, não vamos mergulhar no passado, agora vamos nos preparar para um futuro de aprendizagem. Heloísa, uma curiosidade. Quando o Herculano foi traduzir as obras de Kardec para o português, ele falava francês e italiano, né? Ou falava mais alguma língua? Não, essas duas línguas, né? Francês e italiano. Tá. Ele foi fazer a tradução, que é uma obra gigantesca, né? Nossa! Conta para a gente um pouquinho, se assistiu um pouco disso, como que foi? Ele ficava no quarto dele. O quarto tinha livro por todo canto, a máquina de escrever, uma máquina antiga que ele deu quando ele desencarnou. Minha mãe deu para o Carluxo, o neto, muito querido, um menino também maravilhoso. Mas ele, eu não sei como ele conseguia tempo. Isso que eu fico boba. Porque o tempo dele era difícil, ele achava até tempo para fazer as tertúlias com a vizinhança,
para fazer o evangelho no lar e para conversar. Quando éramos mocinha, eu e minha irmã Helena, a Helenilda veio muito depois, nós namorávamos. E quando havia briga com o namorado, para quem a gente ia contar? Para o pai, porque ele era calmo, ele nos acalmava. Minha mãe é linda, tenho gratidão eterna, mas a mãe ficava aflita conosco, ela queria resolver. Aí o pai falava, Bigi, Bigi, você não é Deus, querida, entrega as mãos de Deus que ele resolve melhor. Aí ela ria e deixava ele conversando. Então, eles caminhavam já com idade, de mãos dadas, namorando, coisa mais linda. E o pai nunca teve carro, nunca quis, nunca se preocupou com coisas materiais. Então, ele tomava o ônibus e a mãe ficava na calçada. Assunção de Luca, que me chamou a atenção, ela dirigiu anos a Casa do Caminho no Estado de Israel, e ela disse que a casa dela era grande, na esquina, e ela ficava olhando o casal porque ela achava lindo. Eles vinham de mãos dadas. E aí o pai entrava no ônibus e pela janela ficava dando tchau para a mãe e ela para ele jogava um beijo. Que amor, né? Lindos demais, lindos. E eles se conheceram dentro da casa espírita, né? Ela era evangelizadora, a Lila está aí, tem um pessoal da evangelização, a dona Maria Virgínia era evangelizadora, Linda. E ele fazia palestra. Conta para gente esse encontro com os dois. Ela se escondia, ela ficava nos bastidores. Mas quando o pai desencarnou, ela precisava acolher o pessoal da casa, que isso ela fez da casa espírita, que o pai fundou um centro depois, que ele já tinha mais sossego. E ela começou a falar, falava lindamente, não no estilo do pai. Era um falar de avó, de querer bem, mas inteligente, linda, linda, linda. De evangelizadora, quando o pai partiu para o mundo espiritual, ela se tornou palestrante da casa e fez isso até desencarnar. Linda, nunca reclamou, nunca vi minha mãe reclamar de trabalho, reclamar de falta de dinheiro, nunca. Eu descobri no diário do meu pai, quando ele desencarnou, Herculano, dos 20 aos 25, ele punha um barulho de risada e dizia assim, nossa, eu devo ter abusado do dinheiro na outra encarnação, porque nessa eu tenho que fazer contas direito. Pois mas isso me faz bem, agradeço a Deus. Eu falei, meu Deus, esse homem não existe. É um super-homem, um herói na minha vida. E ele também escreveu vários livros com Chico, não é? De autoria dos dois. De Emmanuel, escreveu 3 livros juntos, Diálogo, Cosivos, eu não lembro o livro, são muitos livros. Astronautas Mas do Além? lembro, porque o Chico pediu. Saiu um evangelho, não vou falar a instituição que fez, que eu amo todas as instituições espíritas, mas por uma instituição todo mundo pode errar é humano, saiu um evangelho modificado, tiraram pedaços, incluíram pedaços, uma loucura. Meu pai veio defender o evangelho, é claro, a instituição brigou com ele, muitas instituições brigaram, tiraram os livros dele da livraria, caluniaram. Ele não falou nada a favor de quem havia dito, nem contra, só explicou, como crítico literário, que ninguém pode mexer no livro de um autor, porque existem leis nacionais e internacionais que protegem. E disse também que não havia alguém com assistência espiritual da equipe que assistia Kardec de noite. Consequentemente, Kardec nunca havia errado, porque a equipe do Espírito da Verdade estava ao lado de Kardec. Primeiro venderam os livros tirados, mas a turma até já desencarnou, por isso eu também não falo o nome. Primeiro venderam os livros, aí retiraram esse evangelho do ar. Aí o Chico falou, professor, por favor, me defenda. Eu fiquei parecendo que eu tinha mandado fazer isso. Meu pai falou, pode deixar, Chico. Chico nunca insistiu em pedido, aí ele insistiu,
Meu pai falou, nossa, acho que o Chico vai desencarnar. Deixa eu publicar o livro que ele quer antes que ele desencarne. O Chico estava com 90 anos e saiu um livro incrível, Na Hora do Testemunho, no qual o pai diz que ainda que Chico houvesse falado, Chico era médium, profeta. E tinham que ver que o profeta podia se enganar, mas Chico não falara. E que o difícil na hora do testemunho é a pessoa assumir o erro. E aí escreve uma poesia linda, que na hora do testemunho não podemos nos acovardar, e que ele fora chamado ao testemunho em favor do evangelho genuinamente traduzido. Então, que ele não podia admitir que modificassem quem éramos para tirar trecho e colocar palavras diferentes. Foi um trabalho lindo. Mas saiu o livro e o pai desencarnou. Quando o Chico implorava o pai escrever, ele nunca havia agido dessa forma, é que ele sabia que o pai ia desencarnar. O pai desencarnou com 64 ou 65 anos, 19 de março de 79. 65 anos. 75. 65. Eu misturo data. E foi o velório mais lindo que assisti. Minha mãe Conte para nós. Minha mãe chamou todo mundo e doutrinou. Não quero choro neste velório. Somos espíritas, ninguém morre. O pai está mais vivo do que nós. Mas sempre sobraram os discípulos que chegaram a falar: para, não me envergonhe. O professor foi magnífico. Ele ensinou que a morte não existe. Jesus já ensinou. Vocês querem parar de me envergonhar? Quem quiser chorar, fica em casa chorando. Nossa! Aí meu irmão chegou alegre. Meu irmão é muito alegre, mais do que eu. Imagina, ele ri muito. Aí ele chegou todo alegre e ele seguiu o conselho da mãe. Ele falava, chegava a gente e falava: querem tomar um café? Vamos tomar um café. E minha tia também, não vou falar o nome, tadinha. Abraço, querida. Ela era muito firme. Ela falou: que vergonha! Seu pai não deixou herança, você parece um herdeiro enriquecido nessa alegria toda. Ele falou: foi o convite da minha mãe, o pedido da minha mãe, e seria também o do meu pai. Meu pai não morreu, ninguém morre. Somos imortais e indestrutíveis. Ela saiu de perto, ele continuou a sorrir e convidar para o café. E nós amávamos meu pai de paixão, mas nunca me permiti chorar de saudade. Seria contrariar a vontade de Deus e tudo o que ele ensinou. E, às vezes, quando eu subo a escada da fundação, que era a casa que o pai comprou, pelo sindicato dos jornalistas, era a casa grande. Quando eu subo a escada, eu me emocionava. Agora desmancharam o quarto onde o pai escrevia, mas era só lágrima no olho, não me permitia chorar, porque o pai nos ensinou: não há motivo para chorar quando alguém consegue a liberdade do corpo físico. Eu não sinto que meu corpo incomode, eu adoro, mas não tivemos ainda a alegria de desencarnar depois de começar a entender o que é o desencarno. É uma libertação, é uma possibilidade de reencontro com familiares e amigos que se foram. Heloísa, e você falou que seu pai escreveu cerca de 87 obras, né? E a gente falou também que tem um vasto aí da atuação dele como jornalista, como filósofo, como parapsicólogo, né? Como radialista, orador espírita, né? E outros tantos, e também político. Poucas pessoas sabem disto. Você poderia contar um pouquinho para nós? Ele era contra a política partidária, Sim. Mas ele gostava muito, naquela época, do Jânio Quadros. O Jânio convidou para tomar conta de um local lá para ajudar as pessoas. O pai convidou para ajudar alguém, ele foi.
Mas aí, felizmente, para ele não ter cansaço, o Jânio renunciou. E aí acabou, e nunca ele quis ser candidato a nada. Foi só para atender um pedido do Jânio Quadros que ele acreditou que seria bom. Então, ele fez essa pequena. Mas o nosso querido, o meu amado Bezerra de Menezes, foi vereador no Rio de Janeiro e brilhou. Agora, hoje, a política, há alguns anos, ficou muito confusa. Naquela época do Bezerra era um pouco melhor. Então, eu acho que, e o pai dizia, não podemos misturar política com espiritismo jamais. Ele foi para servir aqueles que necessitavam. Senão, não se sabe quem iria. Provavelmente algum mais ligado. E dentro dessas obras aí que ele escreveu, tem, né, O Homem Novo. Por que a mídia, a televisão, né, não evidencia esse homem novo? Ai, o homem novo é o homem educado. O homem novo é o homem que compreende a grandeza de Jesus e procura segui-lo. O homem novo não faz patifaria. Quando se propõe a administrar, administra. Neste momento na Terra, a Gênesis diz, momento de mudança, momento de separar o joio do trigo, e tiveram a última chance para depois, se não conseguirem acompanhar o progresso, reencarnarem em mundo mais necessitado, indivíduos muito necessitados. Então, às vezes, a gente fica parado olhando. Eu não acredito que o mundo é tantos golpes, tantos roubos, mãe matando filho para ficar com herança, nora matando o sogro, depois matando mais gente para não sei por que, vingança, veneno em bolo, veneno em doce. Eu falei, gente, realmente é a última oportunidade para espíritos necessitados verificarem depois de desencarnados que precisam de aulas de dependência. Numa universidade, quem não acompanha o progresso dos colegas fica em dependência. Repete, na Universidade Terra, linda, querida, amada, os que continuam fazendo práticas da barbárie, e são tantos, guerra, matar o amigo, assaltar, tirar dinheiro, tem que reencarnar não por castigo, mas por necessidade. Para não se envergonharem mais, tem que reencarnar em mundos primitivos para aprenderem a arte de bem viver. E vamos nós tomar tempo e ter cuidado também para continuarmos numa escola linda como o querida planeta Terra. Ah, mas a felicidade não é deste mundo. Concordo, para quem conhece essa felicidade que eu não conheço. Então, para mim, essa felicidade da Terra é magnífica. Obrigada, Deus. Nem fale. Heloísa, qual foi, assim, para você, que vem agora de cabeça, né, um momento inesquecível que você teve com teu pai? E se também com ele e com o Chico? Olha, as conversas. Se eu pudesse, eu dormi no ponto. Eu devia ter gravado. Naquele tempo não se usava isso, eu nem saberia. Eu custei a entender um pouco desse... Sou de uma outra geração, mas adoro conversar. Eu tenho a impressão que, às vezes, à noite, eu não lembro de sonho. Eu tenho a impressão que eu sonho com meu pai, com a minha mãe, com o Chico, com meu avô Ferraz, porque eu acordo numa alegria que não cabe em mim. Aí eu vou fazer evangelho, agradeço a Maria de Nazaré, agradeço a todos que eu posso, pelo auxílio, pela bondade, pelo amor, por ficarem nos ajudando nesta hora difícil do nosso planeta. Mas provavelmente adoro conversar com o Chico, que só falava coisas úteis, com o meu pai, que também não era que ele se preocupasse, era o mundo deles, eles estavam mergulhados nesse mundo, e com a minha mãe, que também me ajudou muito, numa hora de tempestade,
meu pai não tinha um centro. Eu estava no meio de uma tempestade meio perdida. Minha mãe me pegou pela mão, me levou na Federação Espírita do Estado de São Paulo e eu fiz o tratamento lá, porque ela disse que eu precisava de um tratamento forte. Eu penso, um antibiótico. E realmente foi tão bom este antibiótico que até hoje eu trago uma pequena força interior, fonte daquelas palavras e daquela espiritualidade magnífica, através dos passes, através da conversa. Então, eu tenho uma gratidão incrível para com essa casa. Só que eu parei de dirigir. Aliás, eu sempre dirigi com dificuldade, mas ia trabalhar dirigindo, para não perder tempo. Quando eu me aposentei, eu falei, oba, não pego mais num carro. Só quando surgiu um carro que segui sozinho, e surgiu. Agora eu não poderia dirigir com tanta confusão, eu ia bater de todo lado e nós motoqueiros, pelo amor de Deus. Ainda bem que tem Uber, né, Heloísa? Tem Uber, mas eu tenho medo de Uber, porque eu tenho um filho Uber, porque ele perdeu o emprego de computação, não conseguiu mais, mas esse eu conheço. Aí ele falou, mãe, eu vou te buscar. Eu falei, você está louco? Você sai aí de São Bernardo, o que você gasta em combustível, eu gasto menos no táxi. Não, 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 não. Mas qualquer Uber eu tenho medo. E quando eu encontro que eu vou com a minha filha, aí nós pegamos Uber, eu esqueço de... Também não sei onde eles moram, porque se mora longe de Santana, onde eu moro, para eles não é conveniente. O que eles gastam de combustível e ganham muito mal, coitadinhos. Então, não podemos sacrificá-los. Tá certo, tá certo. Heloísa, eu estou vendo a carinha de um pessoal aqui, doidinho para fazer pergunta para você. Acho que estão falando assim, só a Rosana que faz pergunta, só a Rosana, deixa eu perguntar. Então, gente, está aberto o microfone, quem quiser fazer uma pergunta, só levantar a mãozinha aí. Aproveita a oportunidade. Aquelas perguntas bem objetivas, tá, gente? Não vale perguntar a idade, status bancário. Idade 83. Vai lá, Gustavo. Perguntas indiscretas, não, por favor. O Gustavo vai perguntar e depois a Icléia vai fazer a pergunta. Boa, Icléia, saudades, hein? Icléia, antes de desencarnar, vou marcar um café. Então, eu busco a Heloísa, a gente busca a Heloísa. Olha, o Cirilo quer participar. A Rosana, vamos eu combinar. Busco você, eu vou buscar você na porta do seu prédio. E vamos tudo para café junto. Cirilo? Já estou com água na boca. Eu, para café, eu também fico, adoro café. Aprendi com meu pai. Eu chegava para conversar com ele, eu largava as crianças na escola e ia conversar com meu pai antes de começar minha vida de trabalho, que foi nessa tempestade que já passou rápido. Mas eu ia, sentava e ficava conversando com o pai. Tinha um velho senhor, seu Demetrio, deve estar do lado de lá, que fazia revisão. E aí meu pai pegava um café que já estava feito e esquentava na frigideira o bule, na água, e tomávamos o café. Nem era tão gostoso, mas para mim, até hoje, eu lembro que eu achava o melhor café do mundo. Os três rindo, conversando, brincando e falando sobre os livros. Ô, época boa! Pode falar, Rosana? Pode lá. Então, vamos lá. Bom, primeiro, que momento gostoso, né? Essa alegria contagia, essa leveza, essa vida que transborda dessa criatura tão querida, dá vontade de trazer para casa. Obrigado, viu, Heloísa? Você se arrependerá. Nada, imagina. Olha, vou perguntar uma coisa que eu não sei se vai ter, mas assim, está tão leve, e são histórias tão densas de significado, que construíram aí, né, momentos importantíssimos da divulgação da doutrina. Tem alguma história engraçada
com teu pai, com Chico, ou só com teu pai? Tem alguma, sabe aqueles acontecimentos inesperados, tem alguma coisa assim? Ai, tinha, mas eu não estou lembrando. Eu tenho uma filha, ela fala para mim, mãe, tem coisas que você esquece, eu vou te levar no neurologista, não sei onde. Eu falei, tá, vamos lá. Aí ela esqueceu o cartão do banco. Aí depois ela confundiu a senha. Eu falei, não é só mamãe, vamos todo mundo no neurologista. Então, tem coisas que a gente esquece e, de repente, lembra. É interessante o nosso cérebro do corpo físico. Nós não somos o cérebro, mas ele atua em cima de nós, né? É o aparelho transmissor. Mas se eu lembrar, ainda eu conto. Mas deixa eu mudar um pouquinho a pergunta, então. Como que ele reagia, seu pai, frente às grandes dificuldades do movimento, né, do meio espírita? As questões que eu acho que foram lá de trás são hoje também as dificuldades que a gente encontra de se conectar, de trabalhar junto. Ele levava com bom humor, com leveza, ele se preocupava. Ele era sempre bem-humorado. O pai vocês vão ver do lado de lá. Que encanto de espírito. Nunca vi meu pai maltratar alguém. Nunca, nunca, nunca. Nem minha mãe. Quanto mais humilde, mais eles aconchegavam. E a nós também. Então, realmente, não há nenhum episódio. Só tinha uma senhora macumbeira que ela adorava meu pai. Mas aí ela ficava fazendo muita pergunta. Ele estava trabalhando. Ela tocou a campainha, a ajudante abriu a porta. Meu pai saiu correndo, tinha a escada para descer a garagem, ele se fechou lá com medo. Esse foi um episódio, porque ele falou que não aguentava mais, que ele tentou doutriná-la, mas que ela querendo convencê-lo a ir na sessão mediúnica da Umbanda dela. Lembrou da história engraçada. O espírito falou para ela, porque nunca mais ela apareceu. Obrigado, gratidão. Agora vamos lá, e Cleia? Tem que abrir seu microfone, Cleia. Você bate na tela do seu celular, daí isso. E Cleia, quero guardar aquele seu sorriso lindo. Heloísa, sabe o que eu queria te contar? Os meus pais liam as crônicas do Herculano toda semana, no jornal. E eu aprendi a ler também as crônicas dele. Nós todos em casa líamos. Papai e mamãe eram fãs dele. Oba, que gente inteligente! É. E que crônicas lindas, algumas saíram unidas em livros. Não, Sim. O pai é demais. Eu tinha uns livrinhos, tinha um senhor lá da Fiesp, um amor, Edson Monteiro, fez questão de publicar, Júlia Nezu também publicou um. Aí eu falei, mas eu vou ficar divulgando isso, pelo amor de Deus, isso está cheio. Vou divulgar meu pai. Esqueci dos livros e, com alegria, fico procurando e me pedem livros do pai. Eu faço questão, tem que reler, marcar os assuntos principais, porque são muitos, né? Mas, eu lembro direitinho, assim, era uma tirinha do jornal que a gente lia. Olha, papai, mamãe, eu, todo mundo. O pai é querido demais. É. E seus paizinhos já estão também no mundo espiritual? De longo tempo. É bom, porque também ficar aqui muito velhinho deve incomodar, né? O corpo físico fica deprimidinho. É. Mas não tenham pressa, gente. Eu adoro você dizer que não tem pressa. Eu também não tenho. Vamos lá, agora o Cirilo, vai lá, bem. Um beijo para você. Um beijo. Beijo, querida. Nossa, passamos momentos maravilhosos. Vamos repeti-los em outra encarnação. Vamos. Mas é cedo ainda. Dá para repetir mais um pouquinho.
Claro, gente, nós vamos repetir. Mas também não vão deixar para o finzinho, que aí nós podemos não estar bem dentro do corpo físico, vamos nos confundir. Vai lá, Cirilo, agora você. Luísa, querida, você comentou há pouco sobre a fundação, sobre uma casa, sobre um museu, um local reservado para a memória, né? E nós somos, como sociedade brasileira, um povo sem memória, a gente não valoriza a nossa memória. Conte-nos um pouco de como é essa casa, como surgiu essa casa, o que tem nessa casa, se tem site, conta pra gente. Tem site, só que eu não sei, mas é Fundação Virgínia e Herculano Pires. É uma casa que era onde meu pai e minha mãe moravam, que o meu pai comprou pelo sindicato, na rua Doutor Bacelar, 505, Travessa da Domingo de Moraes, na Zona Sul. Ela tem uma escada grande na frente, umas faixas marrons, e ali eu passei, bom, desde que eu reencarnei com esse casal, mas ali fortificaram os melhores dias da minha vida. E quando houve a tempestade em minha vida, eu voltei com os meus filhos, só que não tinha mais meus tios, estavam casados, trabalhando em outra cidade. Então ficamos eu, minha mãe e meus 5 filhos. E a Maria que nos ajudava, aquela menina que os irmãos expulsaram quando os pais morreram, ficou maravilhosa a vida inteira conosco. Era tia, era irmã, nunca teve uma palavra também que magoasse alguém e nunca se recebeu família. Nessa encarnação, ela nasceu numa forma que ela desejou, mais humilde, mas incrível, linda, linda. E ali, o Molina, que tem mais senso administrativo, que era como um filho de a minha mãe e meu pai, adotou-os também, o Molina e meu irmão Herculaninho tomam conta da fundação. Queriam que eu ficasse presidente. Eu falei, eu não tenho tempo, eu corro de um lado para o outro, não. Então puseram minha irmã Helena, que é um doce, mas é mais tranquila. E continua a casa sem fins lucrativos, não pode ter nada de lucro, meu pai nunca quis, produzindo os livros do pai. Aí eles pensaram, mas para que fica essa casa grande se eles ganharam uma outra casa em Santos, que o sogro da minha irmã Helenilda tinha apartamento em Santos, vendeu e deu para eles. Compraram uma casa perto do metrô Vila Mariana. Atravessa a rua Doutor Pinto Ferraz, número 70, tem o metrô Vila Mariana. Quando eu vou lá, inclusive, fazer palestra, vou uma vez por mês, eu tomo o metrô, porque vai rápido. Só quando eu estou cansada, aí eu pego o táxi. Mas agora, aí falaram, vamos alugar a casa da Doutor Bacelar e com esse dinheiro publica tranquilamente os livros que desejar. E isso foi feito e passou a fundação junto com o Centro Caibar Schutel. Por que Caibar Schutel? Porque o pai sempre teve um amor e gratidão a Caibar Schutel. Quando o Caibar tinha o jornal, o pai mandou um artigo desconhecido, jovem, muito jovem. Caibar adorou, elogiou e publicou. A partir daí, o pai começou a ser conhecido no meio espírita. Então, ele tinha uma gratidão muito grande a Caibar. E o centro chama até hoje Centro Espírita Caibar Schutel. Legal. Legal, amiga. E o que tem lá? Tem livro, tem cadeira, tem a canequinha que ele usava para beber água? O que tem lá dentro? Eu acho que as coisas materiais ficaram por lá. Tem agora o centro e a fundação no sentido de publicar livros, de fazer revisão de livros, de cuidar da parte espiritual, da herança espiritual do pai. Nenhum de nós filhos quer e passou ou assinou
que está tudo com a fundação, ninguém vai ganhar, espiritismo não é profissão e também não é livraria para sustentar a família. Heloísa, falando da fundação, em 2014, né, fizeram uma homenagem, e se ele tivesse encarnado, seria 100 anos, né? Você esteve lá, não é? Como foi esse momento para você? Isso em 2014, faz 10 anos, mas... Eu estava trabalhando fora, estava fazendo palestra fora, eu não participei, mas vi pelo celularzinho, foi muito lindo. Foi muito mas lindo. eu te vi no vídeo, foi em setembro de 2014. Não lembro. Então, vou mandar para você. Gente, muito lindo. Vai falar como minha filha, hein? Vamos ver se você... Vamos ver se você está boa de memória. Aquele doutor Varela, ele explicou que o idoso não é que ele esquece, ele tem compartimentos. Então, ele tem tudo organizadinho. Aí, às vezes, perde uma coisa, é como num computador. E está num compartimento pouco usado. O idoso, de repente, pode lembrar ou pode não lembrar mais. Adorei a explicação e estou repetindo. Está lá, em algum lugar do passado, mas nem sempre. Agora, graças a Deus, acho que até um auxílio espiritual, tudo que se refere ao espiritismo, aos livros, ao auxílio dos cientistas atuais, eu lembro. Ainda bem. Já é suficiente. E dos netos, do bisneto, eu lembro. Mas quer ver como a sua memória está boa? O que você tem... que ele escreveu muitas poesias, né? Fulano escreveu várias. Qual que você lembra agora, de uma poesia dele? Sobre a morte. Não procures no túmulo vazio o ser querido que deixou a terra. A morte encerra a vida encerra a morte como eterno desafio. Olha no céu, na quinta dimensão, no firmamento, o ser querido que te deixa aflito, has de encontrá-lo quando, num momento, vencendo a ilusão do teu tormento, possas falar-lhe pelo pensamento. Essa eu gravei porque é como eu poderia sentir pelo pai. Mas, graças a Deus, ele está bem, não tem doença alguma, está num lugar lindo e está ajudando, como sempre fez, a todos que necessitam, e fazendo palestra por todo canto. Ele adorava centro pequenininho e humilde. Kardec havia aconselhado já, né? Que lindo. Heloísa, você sabe que a maioria, que uma boa parte do grupo aqui, são pais enlutados. Que mensagem você, a partir dessa poesia também, né, que você acabou de declamar, falando aqui de morte, que mensagem você gostaria de deixar para essas mães que estão aqui, para esses pais? Tem mãe aqui que filho desencarnou há poucos dias, não é? E não por isso, porque a dor ela é atemporal, assim como o amor é atemporal. Né? Então, que abraço em palavras você poderia dar para ele? Primeiro, eu queria fazer um convite para controlarem o celular na família. A família não é para se reunir e ficar cada um num celular. Poupe-me. No restaurante do shopping, senta o pai e a mãe, ou só a mãe, ou só o pai e as crianças, até os pequenininhos com celular. Outro dia um bebezinho mordia o celular. Ô, gente, acorda, tão loucos. Impede até o desenvolvimento do cérebro. Se é espírita, evangelho no lar. Se é católico, leva à igreja. Se é budista, leva ao templo budista. O que não pode é deixar o materialismo tomar conta. Responsável pela droga, pelo suicídio, por tantos problemas. Então, a família é a coisa mais linda e importante que existe na Terra. Tem um livro de Remy Chauvin, As Sociedades Animais, onde ele conta o amor da sociedade dos pinguins imperiais. A fêmea bota o ovo, o querido macho põe na bolsinha que ele tem para isso, e quando nascem os pinguinzinhos, o pai devolve para a mãe. Gente, família, irracionais somos nós, levados pelo instinto, são lindos demais. A sociedade das abelhas.
Então, vamos fazer de nós, da nossa vida, um canteio de amor, tentando melhorar as dificuldades que encontramos nesta hora difícil da Terra. Querem vender precatório pelo telefone. Hoje recebi um recado, eu estou fazendo assim, com medo da inteligência artificial, eu falo, alô? Mas não adianta nada, porque tem palestra, mas eu tento. Então, é preciso saber viver e ensinar. Os filhos vão aprender primeiro com a nossa conversa e já vão ficar mais espertos. Hoje era, tem uma conta, Banco do Brasil está avisando, eu já bloqueei. Quer dizer, ao mesmo tempo que nos torna mais espertos, mais seletivos, precisamos ensinar sem magoar, sem assustar nossas crianças e fazer com que elas creiam em Deus, confiança em Deus, que é o que nos dá alegria. Senão a gente começava a chorar. Lembra, aliás, eu agora sou seletiva na televisão. Começa a tragédia, eu mudo. Porque eles acharam ou querem que o povo adore tragédia. Então, quanto pior o que acontece, mais eles põem para todo mundo ver. Ensinar, não veja essas coisas. Procure um filme na Netflix, selecione. Evite situações embaraçosas do ser humano, mas aprendam os golpes que estão passando. Fiquem espertos. Tudo o nosso cérebro não dorme. Está sempre aprendendo, é maravilhoso. É uma escola difícil, mas querida. E tudo isso é fé, né, Heloísa? A gente ter essa fé, essa convicção, né? E trazer mesmo Jesus para dentro do lar, para dentro do nosso coração. Nossa. Que Jesus... Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. Querido Jesus, tenhamos a fé do tamanho de um grãozinho de areia, de mostarda. Confiemos em Deus, Jesus. Olhai os lírios do campo e as flores do jardim. Se Deus vela por eles, como ele não velaria pelos seus filhos amados? Confiança em Deus. Agora, de vez em quando, tem que ter um probleminha. Universidade boa tem muitos problemas. E a gente adorava. Quando eu fui fazer matemática, porque eu tinha uma dificuldade em matemática, quando acertava um problema, formávamos grupos, todo mundo, urra, urra, urra. Agora vem uma dificuldade e fica chorando. Ah, não. Vai fazer tratamento na casa espírita, cuidar do corpo e do espírito, e, se necessário, vá ao médico tomar um antidepressivo até passar o problema. O remédio pode ajudar. O que é isso? Fica aí chorando, atormentando a família. Aí minha amiga, falei para ela, você está tomando o remédio? Não, porque eu não quero ficar dependente do remédio. Eu falei, você é dependente da depressão, que é pior do que qualquer remédio. Você tomando certo, depois você para e entra na homeopatia. E vá ao centro, por favor, tome passe humildemente. Eu agora estou numa época tranquila, mas quer tomar passe? Quero. Falei, eu, como dizia Gasparetto, sou papa passe. É energia, é homeopatia, é alegria de viver. Alegria de viver. Heloísa, ela demonstra isso o tempo todo, né, gente? Muito alegre, que a delícia estar aqui conversando com você, e que possamos ter mais encontros, porque a Heloísa está sempre conosco aqui nesse grupo. E, aliás, quando solicitada, ela sempre atende aos pedidos, né? Isso, ela é Vocês trabalhadora. Ciclo de palestra, Rosana e Cirilo. Eu vejo, já aperto para ver primeiro. Que linda, que linda. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Que nós vamos para a conclusão aqui, para a finalização. Não? Então tá. Então, o Cirilo de novo. Vamos lá, Cirilo. Vamos lá. Como eu cheguei atrasado,
Eu não pedi para sentar na janelinha, né? Mas, Heloísa, você certa vez contou para nós que às vezes o seu pai viajava de teco-teco, aquele avião que tem uma marcha para subir, uma marcha para descer, e que levava todos os pintinhos junto. Conta para nós essa história, como é que era isso? Ai, olha, era uma delícia. A vida inteira nós perseguimos o pai nas palestras. Um dia eu falei para os meus filhos, nossa, eu, Helena, Helenilde, o Herculaninho, íamos junto, onde quer que o pai fosse falar, ficávamos babando, crianças ainda. É, mãe, mas você não quer ser como o avô, né? Eu falei, estão liberados, tem razão, o pai era o único. E nós entrávamos naquele teco-teco, ia de Marília para Tupã, para outro lugar. A mãe levava uma madeira, levava o que precisava. Enquanto eu era muito pequena, eu não lembrava, mas depois, quando eu me lembro, era uma delícia. E quando viemos para São Paulo, que o pai havia comprado um jornal que estavam vendendo já por problemas vários, e veio a guerra do Japão. E aí tivemos que sair, porque o pai queria falar a verdade, que o Japão perdia a guerra, e naquele tempo não gostaram muito. Viemos para São Paulo. O pai alugou uma salinha no trem, também eu não esqueço, que delícia. Tomávamos guaraná, conversávamos. Olha, tem momentos preciosos em nossa vida. E as árvores de Natal? O pai saía, comprava a árvore de Natal natural, punha no vaso, ele fazia tudo. Ia buscar todos os enfeites que ele guardava. E nós ajudávamos, passando o cordãozinho, ajudando a pendurar. E depois a árvore de Natal ainda dava chocolate, e era uma festa. Naquela época eram umas bolas grandes da Copenhague. Agora já tem enfeitinhos pequenos. Então são momentos tão lindos, tão incríveis. E meu avô Ferraz, que era um santo homem, ele perdeu a fazenda, ficou viúvo, amava a mulher, casaram tarde naquela época, ele já com mais de 30, ela também, viveram muito bem. Nunca vi meu avô reclamar. Ele foi trabalhar como gerente, veio morar conosco na rua Domingo de Moraes, na casa de pneus, era gerente lá. No período de nos levar à escola, ele ia nos buscar em casa, sempre caminhando, ele adorava caminhar. E andava com mãos dadas nos levando. E a mais velha, a Helena, dava a mão para o Herculaninho, e o Herculaninho dava a mão para o meu avô. Ele rindo, brincando. Eu nunca pensei que ele tivesse passado por uma tragédia. Descobri muito depois, amo muito. Quando ele ia torcer para o São Paulo, o time dele de futebol, quando o São Paulo fazia gol, ele subia na mesinha, e um homem sério, alegre, mas sério, ele dançava. Então, são momentos que eu acho que eu nunca vou repetir mais em alguma encarnação, mas valeram. Então, temos algo em comum, que eu também sou São Paulina, quando joga. Agora eu não ligo mais para futebol, mas era São Paulino. Meu pai era São Paulino roxo. Então, como meu avô, depois que meu avô desencarnou, eu não quis mais ver futebol, perdeu a graça. Ninguém dançava, nosso ninguém... mas coisa gostosa. Nós estamos já chegando aqui no nosso horário, que delícia, não é, gente? Para mim também, o assunto que eu mais amo. Meu pai, minha mãe, meu avô, Chico Xavier, Jesus é o nosso Pai querido, Deus, e Maria de Nazaré, por favor, não esqueçam, e o bom José, coitadinho. O que é isso, gente? Delícia, né? Abraçados aqui. Foi muito bom, viu, Heloísa? Venha mais vezes, por favor. Esteja Muito obrigada. E vamos pedir, Cléia, você faz a prece para a gente, por favor? E, Cléia, foi um presente de Deus, viu? Eu lembro, mas nem para nós falarmos ao telefone. Depois pede para a Rosana o meu WhatsApp e vamos nos comunicar. Pois é. Era tão bom, né?
Foi maravilhoso também. As nossas conversas tão jovens, querida. Valeu, Icléia. Era muito bom. A gente era feliz e não sabia. Eu sabia. Eu sabia Olha, gente, também. eu já contei uma coisa, mas vale a pena. Aqui no Vale do Paraíba tem a confraternização, né, de mocidades espírita no período do carnaval, que chama Comeval. Confraternização de mocidades espíritas do Vale do Paraíba. Naquela época? Tem até hoje, vai ter agora. Olha que bom. Tem até hoje. E a primeira foi em 81, né, bem? 80. A primeira foi em 80. Mas que eu fui foi em 81, que era a segunda, que foi aqui em Caçapava, que eu era de São José, porque eu era aluna da Icléia, de mocidade da Icléia. Olha. Aí a minha mãe só deixou eu ir na Comeval, porque a Icléia estaria lá com o Cláudio Vidal. Aí eu fui. Conheci o Cirilo, olha só, né? Conheci o Cirilo na Comeval. Gente, mas quem é que estava lá? Quem eram os oradores da época? Heloísa Pires, Raul Teixeira. Olha que aquele olho azul ou verde. Que encanto aquele menino. Mário Barbosa. Que período, né, Icléia? Que muito bom. Lindo. Muito bom. Parece um sonho maravilhoso. Heloísa veio inúmeras vezes nas Comeval. Ai, que coisa boa. Delícia. É muito bom. Gostosa, gratidão, né? A Deus, gratidão à espiritualidade e aos encarnados maravilhosos. A gente recordar é a melhor coisa. Né? Recordar é viver. Eu hoje sonhei com você, hoje encontrei com você. Pronto. Então, vamos agradecer. Agradecer a Jesus. Agradecer a Deus Pai. Essa deliciosa reunião. É a primeira vez que eu participo, porque eu sou ruim de telefone. Mas Jesus sabe o quanto eu apreciei hoje estar aqui, ouvindo meus amigos queridos. Essa Heloísa, que a gente é amiga há tanto tempo, Zaninha e Siricutico querido, tudo muito bom. Muito obrigada, Jesus. Que a gente possa, encerrando o nosso trabalho e continuando depois na espiritualidade, enquanto o corpo dorme. Que a gente possa estar sempre no bom caminho, nas boas ações, vigilantes, para não escorregar. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, pela família, pelos amigos, pela doutrina abençoada, pelo Chico e seus livros e seus exemplos, pelo senhor Herculano Pires, pelos livros e pela filha querida que ele nos deu. Graças a Deus. Graças a Deus. Linda amiga, não mereço a minha parte, mas agradeço. Muito obrigada a todos, a Rosana, ao Cirilo, a Carmen, aos que estão aqui, aos que não estão, a Lucia e a Silvia. Muito obrigada. Foi presente de Jesus. Vou dormir já encantada. Vamos. Gente, um abraço para vocês e até semana que vem. Pode abrir o microfone aí para dar tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. E obrigada à espiritualidade, meu celular funcionou de Deus. Obrigada. Obrigada, Heloísa. Um beijo no seu coração. Obrigada, Ângela. Obrigada. Obrigado, forte abraço a todos. Denise, parabéns, Rosana. Antônio. Parabéns. Silvia. Parabéns pelo trabalho. Beijo. Obrigada. O trabalho foi conjunto para todos. Muito obrigada. Vocês são ótimos. Do lado de lá, vou procurar onde vocês estão. Vou chegar antes, hein? Vou preparar um lugar para nossas conversas. Para mesmo que eu quero chegar lá e encontrar você, tá, Heloísa? Quero, Oba. Olha, primeiro se informa onde eu estou.
cautela. Eu vou lá, vou atrás de você, hein? Isso é ótimo. Não Isso sei é se eu vou ótimo. merecer, mas eu vou tentar. Adoro você, Heloísa. Adoro você. Qualquer coisa, você joga a cordinha, eu saio. Ai, tá Tchau, ótimo. querido. Beijo, gente. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau, Cirilo. Obrigada. Tchau, Tchau. queridos. Tchau.